Quem são e como estão os faixas pretas de Carson Gracie, parte 2. É o faixa vermelha nono grau, mais novo da história. Hoje, também grande mestre, é senador da República, mas já foi prefeito de Manaus por 3 mandatos, deputado federal e ministro do governo FHC. Durante essa parceria entre os irmãos, os dois eram considerados os campeões da família. Fala, camaradas, tranquilo? Daniel Abreu de volta aqui para o canal Dieta de Guerra Jiu-Jitsu. E dando continuidade à série Quem são e como estão os faixas pretas mais cascas grossas do grande mestre Carson Gracie, inicio a parte 2. E eu sigo uma lista assinada pelo mestre Carson de 1999. Eu estou fazendo em ordem alfabética. Não é do melhor para o pior e nem do pior para o melhor. Até porque no Dream Team do Carson não existia isso. E se o seu preferido ficar de fora deste episódio, aproveite para você se inscrever no canal, ativar as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos dessa série. Galera, na parte 1, eu expliquei o porquê que eu sou tão entusiasta do time Carson Gracie, né, na época de ouro do Jiu-Jitsu. Então, se você não assistiu a parte 1, assiste aqui para você entender mais ou menos a minha história, o porquê que eu levo tão a sério esses nomes aqui. Então, vamos parar de enrolar um pouquinho aqui, vamos começar logo a falar dessa segunda parte dos cascas grossas, e se prepare que tem chumbo grosso e história muito bacana. Carlos Antônio Rosado, ou simplesmente Rosado, considerado por muitos o melhor faixa preta de Carson Gracie da primeira geração. É o faixa vermelha nono grau mais novo da história e o único a receber essa faixa nas mãos do grande mestre Carson Gracie, que o considerava mais que um faixa preta. Esse fato ocorreu em uma época em que a faixa vermelha podia ser dada a faixas pretas com mais de 40 anos. E depois desse ocorrido, a federação mudou as regras de tempo em cada faixa. Ou seja, esse recorde pertence única e exclusivamente a Rosado, nunca será batido. Quando ainda era faixa roxa, Rosado já dominava os faixas pretas da academia. Tanto é que o Carson sempre o escolhia para recepcionar faixas pretas oriundos de outras academias que porventura iam visitar a Carson Gracie Team. Hoje, Rosado ensina Jiu-Jitsu com o seu filho Massa Rosado, na Rosado Jiu-Jitsu. Fernando Melo Guimarães, ou Fernando Pinduca, foi um dos principais lutadores na época de ouro do Jiu-Jitsu nos anos 80. Invicto em competições entre os anos de 1968 e 1985, Pinduca foi escolhido pelo grande mestre Hélio Gracie para representar o Gracie Jiu-Jitsu contra os desafiantes da luta livre. Lutou contra o Marco Ruas. Por não haver regras valendo apenas a finalização, depois de 20 minutos de guerra, a luta foi interrompida e foi declarado empate. Batalhou por mais de uma década para que o jiu-jitsu fosse inserido no currículo na graduação de Educação Física da universidade que ele se formou, a Gama Filho. Em 1993, finalmente conseguiu conquistar esse feito, e em 1997 o projeto tomou tamanha proporção que nasceu o time Gama Filho de Jiu-Jitsu, e anos mais tarde todo mundo sabe que virou a GF Team. Hoje, o grande mestre Pinduca ensina Jiu-Jitsu na sua academia Pinduca Jiu-Jitsu em Copacabana, no Rio de Janeiro, e também é professor de Educação Física. Arthur Virgílio Neto, renomado político amazonense. Criado no Rio de Janeiro, é amigo íntimo de grande parte da família Gracie. Era frequentador assíduo dos tatames. Foi, inclusive, campeão de diversos torneios no auge da sua carreira. As históricas lutas casadas sem limite de tempo contavam constantemente com a sua presença. Uma grave lesão, no entanto, forçou a Arthur a se afastar da prática competitiva. Porém, a paixão pelo jiu-jitsu ficou. Hoje, também grande mestre, é senador da República, mas já foi prefeito de Manaus por 3 mandatos, deputado federal
e ministro do governo FHC. Carley Gracie, irmão e 11º filho de Carlos Gracie. Começou o jiu-jitsu tarde, por se tratar de um Gracie. Optou aprender o jiu-jitsu com Carlos Gracie, seu pai, mas tempos depois, Carlos concedeu a Carson os ensinamentos para Carley Gracie. Durante essa parceria entre os irmãos, os dois eram considerados os campeões da família. Defendeu com sucesso o nome da família em diversos desafios de Gracie e torneios de grappling. Foi o primeiro brasileiro a levar o jiu-jitsu para os Estados Unidos. É conhecido também como o Leão da família Gracie, pois quando ele foi para os Estados Unidos divulgar o jiu-jitsu, ele era considerado o melhor integrante da família. Hoje, faixa vermelha, dedica-se à sua academia Carley Gracie em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. Crésio de Souza, um dos principais integrantes da academia Carson Gracie entre os anos 1980 e 1990. Era considerado por todos o lutador mais técnico da academia e ficou invicto por 10 anos. Um dos pioneiros no MMA, debutou a lenda Dan Henderson. No ano de 2002, foi o primeiro homem com mais de 40 anos a ganhar uma medalha no Brasileiro de Jiu-Jitsu na categoria adulto. Atualmente, tem o Centro de Lutas Crésio em Itaipava, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa foi a parte 2 dos quem são e como estão os faixas pretas do grande mestre Carson Gracie. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Um grande abraço a todos, sejam saudáveis. Aloha!